Fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal. E o nosso vídeo de hoje é sobre aquele nosso quadro especial de perguntas e respostas. Então eu já vou te falar desde já, não se esqueça de deixar o seu comentário, porque quem sabe ele pode ser o tema de um próximo vídeo nosso. Eu vou separar aqui 5 perguntas e vou responder para tirar a dúvida desses nossos seguidores. E bora lá! Bom, dúvida aqui do André Falcão. Bom dia, sou filho de portugueses e eles têm a documentação de Portugal, cartão cidadão. Como é que eu faço para tirar a minha cidadania da minha esposa, dos meus filhos e dos meus netos? Quais os documentos necessários? E como vocês auxiliam nisso? Olha, isso aqui é uma dúvida do André bem importante. O André, ele é filho de portugueses e ele quer fazer para ele, para a esposa, para os filhos, para os netos, para todo mundo. André, o primeiro passo começa em fazer o seu processo. Você se tornando português abre o direito para mais 2 gerações, ou seja, para os seus filhos e para os seus netos. A sua esposa também poderá se tornar uma cidadã portuguesa através de um processo de naturalização. Então eu diria que o primeiro passo é fazer o seu processo. E sim, nós podemos te ajudar ao longo de toda essa fase. Desde como você vai preparar a documentação necessária, como que a gente vai fazer essa análise documental, essa análise jurídica para ver se toda a documentação está dentro da legislação portuguesa. Nós protocolizaremos o seu processo aqui em Portugal e faremos o acompanhamento até o final. Então, André, respondendo a tua dúvida, nós podemos te ajudar em todas as fases. Então, pode deixar que a gente vai te chamar para poder você começar o seu processo. Bom, a próxima pergunta aqui é da Dicas da Dei Fialho. Sou casado em Portugal com um português, 6 anos morando no Reino Unido. Eu preciso averbar meu casamento no Brasil para depois entrar com o processo de nacionalidade? Bom, vamos ver se eu entendi. Você é casada com um português em território português, perfeito? Você não casou no Brasil com ele, certo? Vê se eu entendi bem a sua dúvida. Se você casou com ele em Portugal, o seu casamento já está registrado. Você não precisaria registrá-lo no Brasil ou averbá-lo no Brasil, a não ser que você tenha casado com esse português em território brasileiro. Aí sim, você precisa fazer essa transcrição desse casamento em território português. Você vive no Reino Unido, já morando com ele há 6 anos. Você pode sim entrar com um pedido de naturalização. Lembrando, para que isso aconteça, vocês precisam estar com o estado civil de vocês atualizado, ou seja, todas as informações corretamente, dizendo que vocês são casados nesse momento, para que esse direito seja passado para você. Não sei se ficou claro aqui, mas se você quiser depois mandar um novo comentário, me dando um pouquinho mais de detalhes, certamente eu vou te ajudar melhor. Bom, a dúvida aqui agora é do Murta. Apreensão, foi assim que ele escreveu. O filho do neto pode aproveitar o processo do neto do português? A dúvida é o preenchimento dos formulários. São 2, um D, um C? Bom, vamos lá. Vamos traduzir essa dúvida aqui. Lembrando que a lei portuguesa diz o seguinte: a partir do português, 2 gerações têm direito, ou seja, o filho do português e o neto do português. Para que esse direito chegue no bisneto ou no trineto, primeiro uma dessas 2 gerações precisa concluir o processo. Então, nesse caso, o filho do neto do português seria o bisneto do português. Então, esse precisa esperar concluir o processo do neto para que esse neto se torne português. E aí sim, abra o direito para mais 2 gerações. E aí esse bisneto será promovido a filho de português. E o trineto será promovido a neto de português. E aí essas 2 gerações conseguem fazer o seu processo. Outra dúvida aqui agora do Alexandre da Lima. Vamos lá. Boa noite, vídeo muito esclarecedor. Fiquei com uma dúvida. Se o português foi o declarante da filha e também do neto, para o pedido de nacionalidade do neto, é obrigatória a transcrição do casamento deste português? Desde já agradeço a atenção. Alexandre, muito obrigado pela tua dúvida. Os processos de transcrição de casamento, eles são muito importantes. Por quê? É necessário que as pessoas mantenham o estado civil delas atualizado. É bem raro, Alexandre, os processos de neto pedirem transcrições de casamento dos portugueses, mas pode acontecer. É fato que o governo português ele tem autonomia para solicitar outros documentos ou atualizações de estado civil. Então, a análise é muito caso a caso. Não existe um padrão
claro dizendo que todos os processos de netos precisam-se de transcrição de casamento. É muito mais comum a transcrição de casamento nos processos de filhos de portugueses, porque a ideia é que todos estejam com seu estado civil atualizado. Então, é muito importante que seja feita uma análise jurídica dessa tua documentação para ver se de fato se faz necessária essa transcrição de casamento já no início do processo ou somente em caso de uma exigência específica do governo português. Bom, pergunta da Grazi Marques. Vamos lá. Tô fazendo o processo da minha avó, que é filha de português, né? Eu fiz com outro escritório, né? Não foi com a Aliança Portuguesa. E foi falado de 6 a 8 meses, o tempo médio lá do processo. Mas quando eu entro no site português, está um prazo de 24 a 29 meses. Ou seja, 9 anos para chegar até mim. Só acho que deveriam ser mais claros quando passados para nós, porque na minha opinião não sei se vale. Quando você já é filho de português, beleza. Agora no meu caso, que sou bisneta, e ela colocou ali reticências. Bom, Grazi, é muito interessante aqui a sua dúvida. É muito importante dizer uma questão. Os processos de filhos de portugueses, de netos de portugueses, eles sofrem muitas oscilações em relação ao tempo. A gente, nos últimos 3 anos aí, da pandemia para cá, o mundo virou de cabeça para baixo. Então, todos os prazos foram alongados, foram alargados. Sem contar as mudanças na legislação portuguesa. E muitas dessas mudanças até benéficas, né? Como agora os netos não precisando mais comprovar vínculos efetivos com a comunidade portuguesa. Isso foi maravilhoso porque abriu a oportunidade para pessoas que também são netos, só que não tinham a possibilidade de visitar Portugal ou não faziam parte de instituições com alinhamento à cultura portuguesa. Esse direito foi aberto a mais pessoas. Então é muito importante dizer o seguinte: eu concordo com você quanto à clareza das informações. Elas precisam ser de verdade nítidas, claras. Porém, é muito importante que você entenda que todos os escritórios, todas as empresas de assessoria, elas estão sujeitas ao governo português. Então, quem tem o poder da caneta, da decisão, é sempre o governo português. E nós sempre passamos os prazos conforme o que está acontecendo no momento. E pode acontecer sim, de você contratar um escritório, contratar uma empresa na data de hoje, por exemplo, e 6 meses depois os prazos se alargarem. Essa, infelizmente, é uma realidade. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Por mais que seja um processo longo, como você bem disse, de 9 anos, isso é algo que não será tirado de você. Infelizmente, nós vivemos, no Brasil e temos as oscilações políticas, sociais, econômicas que são vividas no nosso país. Muitas vezes, problemas de segurança pública. Por mais que demore esse processo, o fato é, você vai ter a liberdade de escolha, depois desse tempo, de dizer, bom, agora eu quero morar em Portugal, não, agora eu quero morar na Espanha, agora eu quero morar na França, na Alemanha. Ou seja, além do Brasil, você terá toda a zona no euro para poder viver, para poder estudar, para poder trabalhar, você poderá ganhar numa moeda forte. Então, motivos não faltam. Eu concordo com você que tudo isso poderia ser muito mais rápido, mas motivos não faltam para que você faça esse processo. E aí entra uma questão incrível. Se você fizer a sua cidadania, abre o direito para mais 2 gerações. Ou seja, os seus filhos e os seus netos também serão beneficiados. E quando uma nova pessoa se torna portuguesa, os processos de filhos, como você bem disse, são mais rápidos. O fato é, muitas pessoas da sua família não ligaram para isso. E agora você está fazendo a parte certa e, a partir de você, todos serão portugueses. Bom, agora a dúvida do Thiago Vitor. Ele escreve assim: amigo, eu morei 6 anos em Portugal e minha escolarização foi praticamente toda lá. Eu voltei em 2014 para o Brasil. Minha esposa está nos Estados Unidos e tem a cidadania portuguesa. Eu teria algum direito à cidadania sem o tempo de residência? Pois pretendo voltar este ano para Portugal, porém sou casado. Aí eu quero saber com você o seguinte, Thiago, pelo que você me disse, você é casado com a cidadã portuguesa, correto? Quanto tempo você tem de casado? Porque, de acordo com o tempo de casamento que você tem, você pode sim entrar com um pedido de naturalização. É importante que esse seu casamento seja transcrito em Portugal para que os direitos que a sua esposa tem como cidadã portuguesa sejam passados para você enquanto cônjuge dela. E aí, independente de você estar vivendo em território português nesse momento, você pode sim também se tornar um cidadão naturalizado português. Então,
Respondendo rapidamente, sim, você tem direito, independente de onde você esteja vivendo no momento. E, claro, se você voltar para Portugal, melhor ainda. E aí, o que você achou desse vídeo? Eu espero que tenha ajudado a responder aí também algumas dúvidas que você tem. Não esquece de escrever aqui nos comentários em detalhes cada dúvida que você tem a respeito de um processo, a respeito de uma notícia que você viu, daquilo que você ouviu lá num grupo de Facebook e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. E até o próximo!